com alegria, desejo para você realmente um belo, maravilhoso dia com o Jesus. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, cantando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Filhos, obedecei em tudo, isto a vossos pais. Como você já está sabendo esse versículo também, né? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, porque isto é agradável ao Senhor. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E a nossa oração por teu grande amor, a luz e o calor, queremos, Senhor, dar-te graças. Por teu grande amor, a luz e o calor, queremos, Senhor, dar-te graça. Também pelo pão, pela habitação, de bom coração damos graças. Ó Deus. Muito bem, crianças, estamos mais uma vez aqui reunidos como se fosse a casa do Senhor aqui, não é? Porque nós estamos na presença dele. Nós também aprendemos um outro cântico que já na semana passada, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Vamos cantar esse cântico agora junto comigo aqui. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Defender! Agora vocês aí, levantem do sofá o que você estiver fazendo, fique em pezinho, vamos cantar junto comigo e fazendo gestos. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Defender! Muito bem! E hoje, crianças, o que será que nós vamos estar aprendendo da Palavra de Deus? A Palavra de Deus tem tanta coisa linda, maravilhosa, os ensinos do Senhor Jesus são maravilhosos também para as nossas vidas. Mas hoje a nossa lição é quando Jesus começa a ensinar como se deve construir uma casa. Ué, mas Jesus deixou escrito isso? Como construir uma casa? É interessante, mas ele vai falar isso, esse ensino, através de uma parábola. Mas o que é uma parábola então? Ah, mas eu vou convidar o meu amigo que está aqui, o Pedrinho, e eu acho que ele vai saber explicar o que é uma parábola. Bom dia, Pedrinho! Olá! Oi, bom dia! Vem cá, Pedrinho, eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Olá, bom dia, criançada! Eu estou aqui nesta classe e eu sou o bom, eu sei responder. Muito bem, se você é o bom, você sabe responder, então eu pergunto para você, o que é uma parábola? Oh, parabólica! Eu sei muito bem para que serve uma parabólica. Não estou perguntando de parabólica, estou falando de parábola.
para a bola é fácil também. Eu dou um chute na bola e para a bola. Eu não estou falando nessas, nem parabólica, nem parabola, mas uma parábola. Parábola, eu não sei, eu acho que também nem quero saber. Como que não? Como que eu não quero saber? Não sou muito chegada a essas coisas, ficar pensando um pouco. Eu acho que eu não vou querer saber. Pedrinho, eu tô achando que você tá muito parecido com algumas crianças aí. É mesmo, tem umas crianças que eu tô sabendo que estão em casa porque não tem aula lá na escola, mas tem aula em casa. Precisam fazer atividades. E tem criançada, Pedrinho, não sei se você também é assim, presta bem atenção no que eu tô falando. Tem crianças que estão, dando no pé. Estuda um pouquinho e sai correndo. Não querem ficar ali. Na hora de fazer as leituras, não querem saber de fazer leitura. Não querem saber de nada. E quando a mãe e o pai falam, não estão obedecendo. É para estudar, crianças, não é hora de recreio, não é hora de ser férias, é aula normal. Pedrinho, você também precisa prestar mais atenção nas coisas. Você tem que entender. Sabe que Jesus ensinou alguma coisa sobre se preparar e ser uma pessoa sábia? É mesmo? Então você vai prestar atenção, vou colocar você lá na sua cadeira e vai ouvir bem. Tá legal? Vocês também, crianças, vocês estão andando, fazendo coisa errada. Você não tem nada que chamar a atenção das outras crianças. Você mesmo está fazendo coisa errada. E a gente não tem que fazer isso, apontar o dedo para os outros, quando a gente mesmo faz coisa errada. Agora tá com vergonha, né? Mas vai lá pro seu cantinho lá. Crianças, então nós vamos estudar e vamos ver. Jesus falou em como construir casa. Parábola, crianças, o que é uma parábola? É uma história que Jesus contava para ensinar alguma coisa. Porque nessa parábola também que ele estava falando, explicando, porque Jesus disse que ele era a porta, que ele é o bom pastor, e ele falou que ele também é a rocha. Rocha, quando alguém me fala em rocha, eu penso assim, um pedaço de pedra, alguma coisa assim. E eles não entendiam também. Então Jesus disse, então eu vou contar uma história para vocês, e aí vocês vão entender o que eu quero falar como eu sendo a rocha. Rocha, eu penso assim, algo que é uma coisa muito dura, uma coisa muito firme, imagino que seja assim. Então Jesus começou a contar, mas antes dele falar sobre o construir uma casa, ele primeiro falou alguma coisa em construção, assim como a nossa casa aqui, por exemplo, construir uma casa. Olha, eu nunca sabia bem como é que funcionava essa coisa de construir casa. Então, uma vez nós compramos um terreno para construir a nossa casa. E passou um tempo, eu queria logo chegar aqui e ver as paredes levantadas da casa. Quando eu chego aqui, crianças, eu não encontro parede nenhuma. Eu vejo um monte de valetas, buracos. E eu pensei, mas cadê as paredes da casa? Não sei. Passou mais um tempo, voltei novamente aqui, cheguei aqui. Cadê as paredes da minha casa? Eu só encontro valetas. Mas essas valetas já estavam cheias, com pedra, com ferro e com um monte de coisa. E eu não conseguia entender. Depois eu entendi o que era. Para construir uma casa, em primeiro lugar você tem que fazer planejamento, fazer a planta da casa, ver como é que você quer. E para saber qual é a profundidade dessas valetas, de pôr pedras, ferro e um monte de coisa, porque ela é a base da casa, ela que vai segurar as paredes. Se não tiver uma base boa, o que a gente chama de alicerce, se não tiver essa base certa, uma base firme, alicerce firme, a minha casa vai cair. E outra coisa, vai entrar chuva dentro da minha casa. E quando começa a entrar chuva na casa da gente, pode saber que alguma coisa está errada na nossa casa. E aí, então, Jesus foi falando assim também sobre uma outra parábola que ele disse:
Pois quando você começar, isso nós encontramos em Lucas, diz assim, antes de você começar a construção de uma casa, então ele diz assim, de um edifício, casa, primeiro você vai fazer os cálculos, ele disse. Depois que você fizer todos os cálculos, aí você vai verificar se você tem dinheiro suficiente. Dinheiro suficiente para comprar todo o material. Você tem que verificar tudo isso para poder pagar as contas. De outra forma, ele falou, você não pode ficar completando nada na casa se você não tem os recursos. E então ele diz, e todo mundo vai dar risada de você. Eles vão dizer assim, olha, tá vendo aquele sujeito ali? Eles vão rir e caçoar, dizendo, ele começou uma construção e ficou sem dinheiro antes mesmo de terminar. Ele é um tolo. Jesus mesmo explicou isso, antes de você construir, então, fazer alguma coisa, você tem que sentar, planejar, calcular, e para isso, crianças, você também precisa estudar, saber das coisas. Amanhã depois você vai se tornar adulto e você vai precisar arrumar seu emprego, você vai estudar. Eu não sei o que você vai ser, mas se você não estudar, você não vai conseguir chegar longe, não. Por isso Jesus disse, você precisa fazer esse esforço. Precisa começar uma construção ou qualquer coisa que você vai fazer. Você tem que ter sabedoria, pensar bastante antes de fazer, para as pessoas depois não ficarem rindo de você. Muito bem, isso ele falou também. Mas ele também começa a falar alguma coisa sobre essa história, essa parábola dos dois construtores. Ele disse que haviam dois homens. Um ele falou que era sábio e o outro era um tolo. E para ilustrar, contar um pouco, tudo isso era para explicar o que era o significado de ser uma rocha. Então, tinha um homem, disse Jesus, ele quis construir também a sua casa. Oh, como ele estava alegre que ia construir a casa. Todo mundo é assim, né? Vai construir uma casa e não fica feliz. E logo ele foi procurar um lugar onde construir essa casa. E andou, olhou por tudo e finalmente ele pensou, uma rocha, um lugar bem firme. É bem aí mesmo que eu vou construir a minha casa, sobre uma rocha, algo bem forte. Mas crianças, naquele tempo não era como fosse hoje. Jesus estava contando essa história, imaginando assim essa rocha, quando hoje, se nós precisar fazer alguma coisa sobre uma rocha, uma coisa bem dura, e tem muita coisa que pode ser usado. Mas naquele tempo não. E ele então, esse homem foi com dificuldade. Olha, não foi fácil construir aquela casa sobre aquela rocha. Teve muitas dificuldades. Mas ele não desistiu, porque ele queria ter uma casa muito firme. E enfim, passaram-se meses e meses. E ele finalmente terminou de construir a casa dele. Mas a casa dele ficou muito bonita, lá naquela rocha. Agora ele estava esperando que viessem as chuvas. Para mim ver se está tudo certo com a minha casa. E vieram as chuvas. Mas crianças, era uma tempestade, chuva. Sabe aquela chuva que você fica assustado, fica com medo, parece que a casa vai cair? E era raio e trovoada. Olha, gente, foi a coisa assim, horrível. Mas a casa dele permaneceu em pé. Isto que era importante. E nem uma gotinha de chuva dentro da casa dele. Muito bem, né? Jesus continuou a história e disse, e tinha um outro homem que também quis construir a sua casa. Mas ele, eu não sei, a Bíblia não conta, eu imagino.
Talvez ele tivesse visto a construção daquela casa e a dificuldade de fazer aquela casa lá não era tão simples. E ele pensou assim, mas eu também quero ter uma casa, só que eu não vou perder tanto tempo de construir uma casa assim com tanta dificuldade. Eu vou dar uma passeada por aí e vou encontrar um lugar. E ele realmente passeou um pouco e ele viu um lugar assim com bastante areia. Areia, e tudo plano, retinho. É aqui que eu vou construir a minha casa. Em 3 tempos eu faço a minha casa, sem sofrimento, sem nada disso. E ele começa e vai construindo, e vai fazendo, e vai pintando. Finalmente a casa dele ficou pronta. Uau! Essa casa ficou muito bonita. Então ele também agora queria esperar. Agora vem a chuva para testar a minha casa. E veio a chuva. E ele lá dentro esperando. Criança, de repente, plim! O que é isso? O que é isso? Um pingo. Chuva! Tem chuva? Mas chuva aqui dentro? Não pode ser! Não é possível! Crianças! E vieram as chuvas. E veio a tempestade. Mas a casa dele começou a tremer, a amolecer, e as águas vieram e começaram a varrer a casa dele, igual quando você constrói a tua casinha lá na praia, que faz aqueles castelinhos, e aí vem de repente aquela onda e leva embora a tua casa. Porque não tinha uma base firme, né? E lá se foi a casa dele. Destruiu, crianças, aquela beleza virou agora uma ruína. E agora? Ele não tinha mais a sua casa. E Jesus continuou falando, e aquele que construiu na rocha firme permaneceu firme. Mas o que ele queria explicar então com esta parábola? Com esta parábola ele queria dizer assim, que nas nossas vidas, nossa vida, agora ele está falando da construção, mas de um outro tipo de casa. Ele está falando que o meu corpo, o teu corpo é a casa de Deus. Agora ele não está mais falando em construção assim como fosse daqui com paredes, não. E ele diz que as nossas vidas, tanto faz como aquele que construiu a casa na areia, aquele que construiu ali sobre a rocha, as tempestades vêm. E aí, depende onde está construído, é o resultado. Mas o que Jesus queria dizer? Que nas nossas vidas também vem tempestades. Tanto faz, vem problemas, tem brigas, vem as mentiras até na casa daquele que foi construído ali, na rocha, mentiras, pode vir doença, pode vir desemprego, que está acontecendo muito também. O pai e a mãe às vezes não tem mais o emprego. E tem o medo. Às vezes você tem medo, você está assustado, você está nervoso. E você fica assim agitado. E agora nesse tempo eu não sei o que fazer. Eu não posso ir para lá, eu não posso ir para cá. Então também tem o problema da separação. É pai e mãe separando, é os filhos se separando, e você tem que estar separado, teus brinquedos, teus amigos agora, e aí você fica lá dando teus pontapés dentro de casa. Eu tô entediada aqui já, não sei o que fazer. São dificuldades que vêm. Aí de repente o papai e a mamãe percebem que eles estão com dívidas, não conseguem mais pagar as coisas direito, e aí você fica insistindo em querer algumas coisas, o pai diz, não é o momento. São tempestades, morte, perda de pessoas queridas. Mas aí Jesus queria dizer assim, com essa parábola, que tem pessoas que constroem a vida como fosse na areia.
sem uma base firme. E quando surgem todas essas dificuldades, a casa desmonta, não tem mais o que fazer naquela casa. Mas ele disse, mas eu sou a rocha, e aquele que estiver em mim, então ele pode ficar firme. Podem vir todos esses problemas, todas essas dificuldades, mas vão ficar firmes, vão ficar com a fé bem firmes também. Porque ele diz assim, que ele, nesse ensinamento que ele está dando para nós também, que o alicerce da nossa vida tem que ser Jesus, porque o meu corpo é a casa dele. Eu sou a rocha. E as pessoas não iriam entender, não estavam entendendo. Então ele disse, construa a sua vida, faça a sua vida uma coisa firme, que sou eu. Ele fala assim, eu sou a rocha. E as pessoas muitas vezes não entendem e sofrem por aí. Tem muitas crianças também com dificuldades, tem muitas famílias com dificuldades, porque estão construindo as suas vidas. Não estou falando agora da construção da casa, porque a tua casa pode ser bonita, pode ser linda, pode ser uma casa que até sorri, mas também tem outras casas que estão, parece que tristes. Se nós andássemos pela rua e se cada fachada de casa mostrasse a cara, como será que está a cara da tua família, da tua casa, das pessoas que moram lá? Será que elas estão firmadas em cima da rocha? Será que teu pai, a tua mãe e vocês estão em cima da rocha? Será que é isso? Que eles estão firmes? Ou vocês estão assim, construindo a vida em cima de coisas que não são firmes, que não é a palavra do Senhor, não tem respeito com nada? E então a pergunta fica, Jesus disse, eu sou a rocha, se você estiver comigo, eu vou te sustentar. Que ensino maravilhoso que Jesus deu, crianças. Esse ensino que eu fico assim admirado de ver. O conhecimento, quando ele diz a parábola, sábios e tolos. Jesus garantiu para aquelas pessoas, quando ele contou essa história, ele disse, quando as tempestades vierem, quando os problemas vierem, crianças, quando você tem amiguinhos que às vezes ficam provocando você, e que ficam às vezes mentindo para você, ou às vezes os amigos que querem que você faça coisas erradas, você tem que lembrar que você é de Jesus, que Jesus está com você e ele vai te ajudar a permanecer firmes, e a tua fé em Jesus não vai ser abalada. Pode aparecer, pode surgir qualquer coisa, que a gente possa estar orando, pedindo para Deus. E eu gostaria que você fechasse os teus olhinhos agora, e você orasse comigo agora. Senhor meu Deus, eu quero construir a minha casa, a minha vida, sobre esta rocha que é o Senhor. Ajuda-me, ó Deus, que eu possa entender e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, a palavra de Deus, ela diz, não adianta você querer só ouvir. Quantas semanas nós já estamos falando já sobre a palavra de Deus? Ele diz, você tem que ser praticante da palavra e não só ouvinte. Você já aprendeu várias histórias que eu contei sobre a mentira. Eu já contei para vocês aqui que vocês têm que obedecer os pais. Quando a mãe chama, você tem que obedecer. Também já aprendemos a lição que tudo que vier para você fazer, você tem que fazer de boa vontade. Esses ensinos que já foram dados. Então a palavra de Deus diz, você tem que praticar. Não adianta você ouvir um monte de histórias sobre a palavra de Deus e você não pôr em prática nas suas vidas. É isso que Jesus disse. Façam aquilo que está na minha palavra e obedeçam. E lembrem, se você tiver a sua vida comigo, eu sou a rocha,
firme você vai ficar. Que Deus possa estar abençoando. Então, quando surgirem essas dificuldades e quando o mar se agitar, quer dizer, a vida der uma agitada dentro da sua casa, as ondas parece que vão destruir a sua vida. Lembrem, pode tudo isso vir, ele vai destruir, vai desmanchar a casa daquele que construiu a sua vida em cima de uma base, de um alicerce, que não é Jesus Cristo. Então Jesus é a minha rocha. Eu quero cantar com vocês agora um outro cântico que vai falar sobre a construção da nossa vida, que diz assim: não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo me sustém. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo me sustém. Ricardo, está cantando esse cântico? Que você gosta muito desse cântico aqui. Não é só gostar do cântico, mas é entender também que junto com Jesus nós podemos, junto com a rocha, ter a nossa vida com Ele e a família toda, não só a nossa. Então pode surgir tudo isto, pode vir dificuldades na nossa vida, e pode ser que você está chateado com toda essa situação hoje aí, mas lembre que o meu corpo, o teu corpo, é a casa de Deus. Eu desejo para vocês um domingo abençoado, uma semana abençoada, junto com esta rocha que é Jesus. Um abraço para vocês e beijos para vocês. Até a próxima.